Olá, Trova! Como estão vocês nessa manhã ensolarada? Estamos de volta com mais uma história de merda de RPG aqui na Trova. Dessa vez, a história vem de um jogador de uma mesa minha. Então, conhecendo o autor da história, isso, enfim, tem um peso diferente para mim. É uma história inédita para mim, então a gente vai ver juntos aqui. Se você também quiser que a sua história seja lida e compartilhada com o planeta inteiro, basta mandar a sua história de merda de RPG para o e-mail contatatrova@gmail.com e a gente vai poder fazer um destrinchamento completo das merdas que aconteceram na sua mesa também. Mas lembrando, só envie se você tiver 100% de certeza que você quer que isso seja compartilhado com o mundo, ok? Coloca no assunto lá história de merda de RPG, só para eu filtrar bem. E, bem, vamos para a história. Vou começar contando sobre a pessoa em si, para ter uma noção. Meu amigo chamou ele para jogar com a gente, pois havia conhecido ele num bar e luderia aqui da cidade. Vou chamá-lo de Toninho, nome fictício. Ele me avisou que ia colocar nomes fictícios e Toninho é um nome bom, eu suponho. Toninho se mostrou um jogador muito difícil de lidar. Ele é muito empolgado com o jogo. Quase como uma criança com um brinquedo novo. Grita na hora da interpretação, interrompe todo mundo para fazer comentários sem graça, e ele acha muito engraçado e perspicaz. Coloca os personagens dele num pedestal, essas coisas. Ele também é uma pessoa sem autocrítica nenhuma. Não consegue olhar para si e detectar as próprias falhas. Muitas das vezes, ele se coloca num pedestal também. É natural, né? Você coloca o personagem, por que não colocar a si mesmo? Mas, como jogador, o mestre consegue conter ele pedindo para ele maneirar e tal. Ele sempre é meio maluco, fala umas coisas nada a ver, dá uma vergonha alheia na galera, mas até aí tranquilo. Tranquilo. Aí ele decidiu mestrar uma campanha de Tormenta 20. Ninguém da galera ali é familiar com o sistema. Ele também é um mestre iniciante, então seria uma experiência nova para todo mundo. Quando ele disse que ia mestrar, todo mundo ficou meio assim: será que vai dar certo isso? Bom, é uma sensação natural, né? A gente acaba ficando um pouco receoso, mas é importante dar uma chance para mestres novatos e é louvável, né, que vocês tenham aceitado participar, apesar de aparentemente ter virado uma história de merda no final das contas, né? Mas enfim. A propósito, perdão que eu tô um pouco resfriado, então talvez a voz esteja com uma qualidade duvidosa hoje. Mas segue o jogo. Na primeira sessão, foi um desastre do início ao fim. Caralho, começou forte já. Ficou muito claro que ele não tinha planejado nada. Ele falou isso depois. E tentou improvisar muita coisa. Só que ele é muito ruim em improvisação. Tadinho. Tem gente que não nasceu pra coisa, né? Pra improvisar e tal. Precisa da. Que aí também ele devia ter planejado antes, né? Mas tudo bem, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Acontece. Acontece, coitado. Faz parte. Chegamos numa taverna e, ao perguntar o que tinha no cardápio, foi incapaz de inventar algo e respondeu: pão, pão, água e farinha. Porra, é meio como você falar, tipo, sorvete de uva, gelo e uva, né? Beleza. Depois ele narrou de uma maneira muito tosca como a taverna era uma ilusão e os NPCs, que ele ama de paixão e vão ser os protagonistas desse RPG, chegaram apresentando pra gente o plot sem pé nem cabeça, de maneira rushada e confusa, dando zero motivações para os personagens fazerem parte da história. É mestre iniciante, né? Faz parte. Enquanto der pra passar um pano, eu vou passar um pano aqui. O único motivo da galera aceitar ir era porque se não fosse, não tinha RPG.
E a gente tava dando uma aliviada, pois ele é mestre iniciante. Boa, boa. Em seguida, depois da apresentação maluca dos NPCs, que todos eram personagens que ele jogou em outras campanhas passadas, a gente foi para uma caverna investigar. Assim, nunca é uma boa ideia você colocar NPCs que você tem uma conexão pessoal muito forte quando você está narrando, né? Mas enfim. Chegando lá, ele se complicou muito em descrever a caverna. Várias vezes a gente perguntava uma coisa e ele respondia outra, tipo, posso tentar sentir o cheiro daqui para saber se tem criaturas? E ele respondia algo como, então, você percebe barulho de água vindo daquela porta ali. Dá pra entender, né? Quer dizer, às vezes você percebe coisas que você não tá necessariamente procurando, né? Mas é que claramente o que me passa aqui é que ele tava loucamente tentando direcionar ali, fazer um railroad, né? Uma aventura sobre trilhos com a galera. E com graus variados de sucesso, digamos assim. Isso é o RPG todo, inclusive. Pergunta uma coisa, ele responde outra. Na caverna tinha 2 entradas, 2 portas. A gente investigou e entrou em uma delas. Ele ficou meio que falando assim: vocês têm certeza que querem entrar aqui? Vocês que sabem, hein? A culpa é de vocês. A gente ficou sem entender nada e 3 jogadores, dos 6, entraram para investigar. A gente mal descreveu o que ia fazer quando entrássemos na sala e ele já cortou a gente, descrevendo que uma parede mágica fechava a gente dividindo a party e descreveu uma cena muito confusa onde o NPC, que seria o boss final, aparece, falando um monte de coisa sem importância. Depois apareciam 2 minotauros, também falavam umas coisas nada a ver. Aí apareceu um NPC, ele fez questão de descrever e dizer o nome do NPC. Vamos chamá-lo de Diguinho Coruja. Porra, às vezes o nome fictício tá foda, irmão. E esse NPC morre falando o próprio nome. Os outros minotauros e o BBG, né, o vilão, saem vazado e sumou numa mantícora. Uau, isso é muita coisa acontecendo num espaço muito curto de tempo. Quer dizer, vamos recapitular. Tem 2 portas. Eles falaram uma coisa. Vamos para a porta da esquerda. E nesse meio tempo apareceu um NPC que era um boss, uma parede mágica, teve um ou 2 discursos motivacionais aí no meio do Naruto, 2 minotauros que surgiram do nada, mais um NPC, e esse NPC aparentemente era tipo o Holdor do Game of Thrones. Bacana, bacana. Tá bem encaminhado. Aí os players começam a reclamar dele ter fechado metade da party dentro da sala. E ele começa a falar: não é minha culpa, eu falei pra vocês irem pra outra porta. Essa aqui era pra ser depois. Vocês que não ouviram não quiseram entrar junto. Porra, mas que merda, né? Até pra um mestre iniciante é um planejamento meio cu, né? Não quero ser chato não com o cara, mas, porra, ficou zoado isso aqui. E depois da galera encher muito o saco, ele faz um dos NPCs super foda dele teleportar todo mundo pra dentro. E depois ficou se gabando do NPC dele ter salvo a gente. Isso parece que é um problema recorrente, né? A pessoa não consegue separar emocionalmente o ego dela do NPC, né? Enfim, segue o jogo. Isso foi o fim da primeira sessão. Que bosta, né? Com todo respeito. Não quero ferir os seus sentimentos, mestre iniciante. Você tem muito potencial. Mas para realizar esse potencial você vai ter um trabalho filho da puta. Eu não quero te desincentivar não. Vai fundo. Eu acredito em você. Se precisar a gente tá aqui, dá uns toques e tal. Mas cara, sabe aquela coisa tipo, o que tem muito potencial é porque no momento não é nada?
Você tem uma jornada longa pela frente, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Tenho certeza que no final do inverno você vai virar uma linda borboleta. Quando acabou, eu e os jogadores, que também são mestres, começamos a discutir sobre a sessão. O consenso foi que, de fato, foi muito ruim. Porra, que consenso! Todo mundo se juntou numa roda, um falou, porra, foi ruim, né? O outro, foi ruim. Ele falhou em tudo que se propôs a fazer, e a única diversão na mesa era a interação entre os próprios players, que ele, por sua vez, vetava usando o NPC mago dele, que mandava mensagens na nossa mente. Cara, acho que ele tocou num ponto importante aqui, né? Que é o que você se propôs a fazer. Não tem uma aventura melhor ou pior, né? Mas tem uma que cumpre um objetivo. E, da mesma forma que não tem, talvez, ali um jeito certo ou errado de jogar, existe um jeito melhor ou pior de você realizar, sim, uma proposta de jogo. Se você propõe para as pessoas, ou as pessoas pedem, e você aceita uma história que seja, por exemplo, baseada em horror, que seja mais investigativa, aí você faz uma coisa porradeira, né, muito voltada para algum outro lado, a execução foi sim ruim, não é só um jeito de jogar. Né? A gente tem que diferenciar, que a gente tem que saber diferenciar o que é tipo, existem vários jeitos possíveis de jogar, e o que é executar bem uma proposta ou não. Né? Por mais que por exemplo, qual filme você gosta seja uma coisa subjetiva, o fato é que existem filmes melhor produzidos e filmes pior produzidos, né? Objetivamente falando. Enfim, segue o jogo. O NPC mago dele ficava mandando mensagem na nossa mente e vetava a nossa interação entre players. O Toninho não aguenta ficar calado. Ele tem que dar palpite no jogo, até mesmo com o player. E nesse caso, como jogador, acho que nesse caso como narrador, né? Ele usa esse recurso do NPC mago que envia mensagem na mente dos outros para dar palpite em tudo, cortar nosso roleplay, soprar dica para resolver puzzle e tudo mais. É aquela coisa, né? Especialmente mestre de primeira viagem, cara, ele não se segura, né? Ele tem uma história fixa na mente dele que precisa acontecer. E se ela não acontece da forma como ele imaginou ela acontecendo, frequentemente ele se frustra com isso. Então, isso vai um pouco além daquela coisa de torcer pelos seus jogadores, de querer que seus jogadores triunfem, porque isso é normal. Isso é saudável. Mas uma coisa é você torcer para que eles consigam resolver o problema por si só, dar ferramentas e insumos que permitam que eles cheguem a essa conclusão. E a outra é você levar a carregar eles nas costas até a conclusão, porque eles não têm senso de merecimento nenhum, né, quando eles chegam. Enfim, continuando. Eu e os outros jogadores decidimos que era uma boa ideia dar um feedback para ele, pois só ficar vendo ele se atrapalhar e rir às custas dele não é saudável. Perfeito. Parabéns. É isso mesmo. Muito bom. Né, sempre importante, né? Eu gostaria de incentivar, especialmente por conta da gente estar num espaço que é, histórias de merda de RPG, né? Incentivar que não se trata apenas de você criticar, né? O importante é que realmente, como numa tragédia grega, os desdobramentos, né, os problemas não surgem do nada. Eles surgem por conta de falhas de caráter da própria pessoa. Então, as histórias mais interessantes, né, até pela história em si, né, só ver uma pessoa que cometeu um erro honesto não é tão interessante. Interessante, às vezes, é você ver um caso de uma pessoa que errou e insistiu no erro e fez questão de errar de novo. Então, isso é que realmente desperta algo na gente, né?
E é uma coisa de que você precisa, né? Tá aberto a entender o erro humano, né? As pessoas erram, faz parte. Ninguém, né, acorda numa manhã e com a ideia de tipo, nossa, eu vou fazer uma aventura de merda, muito ruim, que vai traumatizar todo mundo na minha mesa. Isso acaba acontecendo, mas não é o objetivo de ninguém, né? Então é importante você ter essa abertura e essa mentalidade de dar feedback, de dar chances, né? E de entender que se a pessoa não se esforçou mesmo para ser babaca, não tem por que você ficar tirando sarro, né, rindo. Enfim, eu gostaria que, pelo menos, a despeito desse meio que da cara desse conteúdo de história de merda de RPG, isso não se tornasse algo meio tóxico, sabe? Bom, na segunda sessão, um dos NPCs que ele tanto adora, um bardo, trouxe de volta o assunto do Diguinho Coruja. O Holdor, né, que morreu ali atrás, tá? Disse que ele era um amigo e que estava muito triste que ele morreu. Parece que é isso aí. Note, porém, que na cena onde o Diguinho Coruja morreu, só estava eu e mais 2 jogadores, pois os 3 estavam de fora da sala trancados por ele. Porque surgiu a barreira mágica ali e tal, né? E nessa cena onde o bardo falando do Diguinho, os 2 outros jogadores que viram esse NPC morrer ainda não tinham chegado. Então o único jogador que tinha visto o Diguinho era eu. Ele começou a falar sobre esse Diguinho, como ele era importante e tal. Acho que também foi o personagem dele em algum momento. E dava pra ver que o Toninho adorava esse NPC. Ele também queria que a gente gostasse dele também. É aquela coisa, né? O apego muito forte ali ao NPC nunca é aconselhável. E você pode notar que a história era meio scriptada, né? Porque, independente de quem estava ali envolvido na cena, o NPC apareceu e fez o mesmo discurso que ele faria em qualquer outra situação, né? Enfim. Os jogadores estavam todos se perguntando: quem caralhos é esse Diguinho? E a minha personagem, bastante irreverente, diz: foda-se o Diguinho, cara. Ninguém tá nem aí pra ele. Pior que essa é essa personalidade realmente. Eu consigo ouvir isso com a sua voz. Nisso, o mestre ficou pessoalmente ofendido. Deu pra ver que ficou. Tal qual uma criança não consegue esconder que está brava. Ele usou o NPC para jogar sono no meu personagem, e os outros personagens que tentaram argumentar tomaram sono também. Enquanto ele não terminou de fazer a ceninha dele, ninguém pôde fazer mais nada. Nossa, que bosta, cara. Que experiência de merda, né, de jogo. Tipo, em que plano isso fazia sentido na cabeça do narrador? Por mais que fosse iniciante, cara. Em que momento isso soou como um puta jogo da hora? Nossa, todo mundo vai adorar estar nisso aqui. Enfim, vamos lá. Depois dessa segunda sessão, os jogadores que mestram para ele decidiram dar um feedback. Só que o cara é extremamente escorregadio. Se desviou de todas as críticas que pôde com: não é minha culpa, vocês que fizeram, eu não tive outra escolha, eu sou iniciante, vocês estão pegando no meu pé, calma que vocês vão entender, vai fazer sentido ainda. Ou seja, ele se recusou completamente a ouvir os feedbacks dos mestres veteranos na parada. Isso é um problema também, né? Porque você só pode dar feedback para quem aceita feedback. É isso que eu tava falando, né? A esse ponto já deixa de ser um erro, né, inocente ali e acaba se tornando uma falha de caráter, infelizmente, né? Ele insistiu no erro. Né? O ponto é que o problema não foi ele ser um mestre iniciante, ele não ter experiência. O problema foi que, porra, ele foi babaca, né? Então esse que é o grande ponto. Continuando. Outro ponto também é que, como já citado, ele é iniciante, mas mesmo assim decidiu inventar e mudar o sistema de maneira que ele achava legal. Isso resultou em toda a sessão os personagens recebendo itens mágicos super fortes
que davam dano pra caralho, não fazendo o menor sentido narrativo e desbalanceando completamente o jogo. E olha que pra, pra fazer isso no Tormentas tem que ser muito bom mesmo. Tudo isso pois ele acha itens mágicos muito legais e quer usar mesmo sem ter a menor noção do sistema. Assim, infelizmente é uma tendência, né? Quando você tem o mestre iniciante no sistema, ele tem uma tendência a querer mudar tudo, muito porque ele não entendeu muita coisa também, né? Então isso é natural. Mas enfim, né? Faz parte da curva de aprendizado aí. Todo mundo passa por isso, né? A gente tem que passar um plano. Teve uma sessão que ele passou 1 hora da sessão fazendo todo mundo esperar para escrever os itens mágicos que ele inventando na hora. Porra, um mestre do improviso. Caralho. O bom é que ele nem tentou, né, disfarçar, inventar desculpa, não. Ele foi sincero, falou, galera, me dá 1 horinha aqui que eu preciso inventar um item mágico. E depois mais 20 minutos aumentando a vida dos monstros, porque percebeu que tinha errado na situação. Puta que merda, mano. Caralho. Tipo, pô, você cometeu um erro, engole, mano. Segue, bola pra frente, faz parte. Depois você vê isso aí. Enfim, né? Vamos terminar aqui. O meu personagem ficou completamente inútil em combate, uma vez que os jogadores que batem ganham itens com bônus absurdos e dano absurdo. No fim do dia, eu decidi só parar de jogar na mesa mesmo. Às vezes é o melhor, às vezes não tem muito o que fazer, não adianta, por mais que você tente dar um feedback ali, né? Então, às vezes o melhor é você simplesmente reconhecer que o estilo é outro e que para você não cai bem, né? Eu mesmo tentei dar dicas e feedbacks várias vezes e fui recebido com: mas eu e você somos mestres diferentes, eu tô fazendo do meu jeito, não dá para agradar todo mundo, né? Realmente, não dá. O sarcasmo. De fato, realmente não dá pra agradar todo mundo. Eu já tive muito jogador problema, assim. E quando eu digo que o jogador é problema é porque a mesa inteira reclamou do jogador, então eu acho que o errado não sou eu. Mas eu já tive jogador problema, sim. Né? Jogador que fazia questão de não dialogar, não interagir com o tema central ali da aventura, né? E isso é sempre uma merda, né? Eu entendo que não dá pra você agradar todo mundo. Porém, o objetivo tem que ser agradar o máximo de pessoas possível, né? Você sempre tem que estar com essa mentalidade que o jogo tem que ser maneiro pra todo mundo. Mesmo que na prática seja difícil de alcançar isso, né? Eu acho que para esse mestre iniciante a dica que eu deixo é essa, né, cara? Mais importante do que você e os seus NPCs se divertirem é a galera que tá contigo ali também curtindo, né, esse momento. Então reveja aí as prioridades, sei lá. Mas é isso aí. Pessoas, eu espero que vocês tenham curtido essa história de hoje. Para mais histórias de merda de RPG, fiquem ligados. Reiterando, se você quiser a sua história aqui, basta enviá-la para contatatrova@gmail.com com o assunto História de Merda de RPG. Se você curtiu, não se esqueça de dar um like no vídeo, seguir aqui, se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus colegas e, enfim, todo mundo que você acha que pode se beneficiar dessa história. E até uma próxima. Falou!